Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Bom dia, Adri, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen, Bom os dia. ouvintes da Eldorado. Bom, Adri, hoje é um dia que em Brasília todo mundo se volta para as movimentações em torno da eleição, né? Da presidência da Câmara, do Senado, retorno do trabalho também do Judiciário. Mas em relação ao Congresso, nessa eleição, governo de olho em quem vai sair vencedor, até para começar a distribuição de alguns cargos de segundo, terceiro escalões, alguns que também reúnem um orçamento bastante recheado. Exatamente, Carol. Na Câmara dos Deputados, Arthur Lira é o favorito e no Senado há uma disputa entre o atual presidente do Senado e também o Rogério Marinho, que foi ministro do governo Bolsonaro e se candidatou ao Senado e está aí com uma bancada bolsonarista no Senado, conservadora, forte. Nos últimos dias ele ganhou espaço e isso fez o governo começar também a designar esses cargos. Eles estavam segurando esses cargos para depois do resultado, né, para pagar a votação. O governo, é claro, apoia o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas o importante é o que pode sair daí na minha área que acompanha a economia. O governo tem uma pauta importante econômica, são 2 projetos iniciais, a reforma tributária sobre os impostos do consumo e também o novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas à variação da inflação. Essas 2 pautas são dificílimas e ter uma oposição forte no Senado atrapalha, e é por isso que o jogo hoje, o que vai acontecer hoje aqui em Brasília, é de extrema importância não só para o primeiro ano, como também para os próximos anos do governo Lula, como é que essas forças vão se consolidar dentro do Congresso Nacional. E agora de manhã vai ter a posse, quando todo mundo, os reeleitos e aqueles que foram eleitos na eleição de outubro do ano passado, trazem a família, é uma festa no Congresso, mas à tarde começa, de fato, a votação para as presidências e para as mesas diretora do Senado e da Câmara. Agora, com tudo isso que estão falando, Adri, será que dessa vez tem mesmo grande chance de sair a reforma tributária? Porque sempre tem resistência, principalmente por parte de governadores. Olha, é uma pauta dificílima, eu acompanho o Heisen 25 anos essa pauta, desde quando eu cheguei cobrindo economia, jovem, no termo aqui que a gente sabe do jornalismo, que é FOCA, já estou aqui mais velha e não vi essa reforma tributária andar. O governo, pela primeira vez eu vejo um governo de fato, uma vontade política para aprovar, porque é um tema que mexe com muitos atores, afinal são estados, são municípios, são as empresas, os governos, o governo federal. Então é uma pauta difícil, né, de entendimento, são vários setores envolvidos, um reclama que o outro vai ganhar e vai perder, e é difícil. Eu tenho ouvido nos últimos dias, vai ser muito difícil, não acredito nessa votação, mas é a pauta que o governo elegeu como prioridade. Por isso, eu refaço aqui o que eu falei, é tão importante ele ter um aliado no Senado Federal para a votação. Eu lembro que Arthur Lira, ele já disse, já sinalizou apoiar a reforma, ele quer deixar essa marca para ele, mas a questão é que reforma também sairá de toda essa discussão. Vamos falar também sobre algumas manifestações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ontem disse que a reforma tributária é prioridade do governo e confirmou a antecipação para abril para o envio
para o Congresso Nacional desse arcabouço fiscal, novas regras que devem substituir o teto de gastos. A PEC da transição previa o encaminhamento até agosto. Nós antecipamos para abril. Então, até abril, o presidente Lula vai validar nova regra fiscal a ser encaminhada para o Congresso. Questão do crédito também entrou na ordem do dia, de acordo com Haddad, que declarou que o tema também foi pauta de uma discussão com o Banco Central. Estamos com uma taxa de juros de 13,75, estamos com uma preocupação sobre uma eventual retração do crédito no Brasil e nós temos, ontem mesmo conversava com o presidente do Banco Central, sobre uma agenda rápida de crédito no país. Sistema de garantias, diminuição do spread, melhoria do ambiente de concorrência, para que haja mais crédito barato no Brasil. Isso é um grande impedimento do crescimento econômico. O crédito caro impede os negócios. Aliás, hoje tem, né, essa nova prova aí do Banco Central para o juro, com essa pressão do governo, que hoje decide os rumos da taxa básica de juros, né, meio emparedado aí entre o forte aumento das expectativas de inflação e essas críticas do presidente, de ministros e tal, do atual patamar da Selic, né, Adri? Sim, a Selic ela deve permanecer em 13,75, mas o que o governo está querendo é justamente uma sinalização de diminuição do risco fiscal, porque o Banco Central ele tem, nas suas últimas decisões, alertado sobre o risco fiscal, dizendo que ele impacta, né, a decisão que ele tem sobre a taxa de juros. Então, essa pressão vem desse ponto, e do ponto que o Haddad falou nessa gravação que você colocou no ar, Carol, que é o crescimento, o que está por trás de toda essa pressão é que a economia brasileira, com esses juros muito nas alturas, ela está desacelerando, e Haddad e o governo têm pressa para evitar que isso aconteça, evitar uma recessão na economia e botar a economia para crescer. É por trás disso que ele está falando de crédito e que ele está fazendo essa pressão sobre o Banco Central. Um ponto importante é que o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, ele ontem, na reunião com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, ele assinou com a possibilidade de propôs um projeto de lei junto com a FEBRABAN para reduzir a TJP, que é a taxa de longo prazo. Essa taxa é a taxa que baliza os empréstimos do banco, e ele quer que isso aconteça para diminuir os juros desses empréstimos e botar as micro e pequenas empresas para ter acesso a um crédito mais barato e permitir esse crescimento mais rápido. Só que essa TJP é uma taxa que hoje foi desenhada no governo Michel Temer, que ela é calculada com base no IPCA e também na taxa de juros de mercado dos títulos do Tesouro Nacional, os títulos atrelados à inflação. Então, é um assunto muito, muito sensível, e o BNDES é uma pressão para que o BNDES não retome, né, empréstimos subsidiados pelo Tesouro Nacional, o que o presidente do banco, Mercadante, disse que não vai acontecer. Já que você citou aí o BNDES, então vamos ouvir o que disse o Aloysio Mercadante sobre isso, essa questão dos juros, e aí ele também acabou pedindo um assento para o BNDES na FEBRABAN, e o presidente da federação, o Isaac Sidney Menezes, disse que iria acolher. Vamos ouvir. O BNDES não precisa e não tem condições de receber subsídio do Tesouro, mas tem espaço para reduzir essa taxa de juros. E nós queremos fazer em conjunto com a FEBRABAN. Eu fiz uma pergunta hoje para o Isaac aqui: por que o BNDES não participa da FEBRABAN? Por que é só a Caixa e o Banco do Brasil? Então nós queremos vir aqui debater, discutir, construir pontes. É muito importante a parceria do crédito privado com o setor público. Aceito o convite, está integrando para nós. Muito obrigado, viu? Então, quer dizer, pode mesmo haver essa redução de juros, Adri, e qual que é a importância do BNDES estar na FEBRABAN? Por que ele não estava até agora? Olha, o BNDES é um banco
é um banco 100% do capital dele do governo federal. A Caixa Econômica já tem essa mesma característica, mas é um banco de varejo, um banco que com outras características também. E é difícil entender por que o BNDES não está na Febraban, mas você viu que agora o Isaac Sidney, o presidente, acenou com essa possibilidade. Até pouco tempo atrás, o BNDES ele não tinha uma mesa de operação com o mercado, ele era um outro tipo de banco que financia, que faz estudos, que financia as empresas e faz repasses também para outros bancos financiarem. Então, eu acredito que é importante o BNDES estar, sim, na Febraban.